Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui com a Teacher Jana. Eu sou Janaína Brito, especialista em ensino de inglês para crianças, e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de você inserir a prática de ouvir em inglês para a sua criança. E como assim ouvir online, ouvir inglês vai ajudar os meus filhos? Em quê? Como que isso pode ajudar a minha criança? Bom, o treino de ouvido é o alicerce do caminho da fluência. Isso você precisa anotar aí, né? E a prática de ouvir inglês diariamente para suas crianças vai fazer exatamente isso. Vai permitir com que o seu filho desenvolva esse alicerce. Como assim esse alicerce? Quando a pessoa escuta inglês todos os dias, da mesma forma, qualquer idioma, ela vai absorvendo aquelas estruturas, aquele vocabulário, aquele ritmo, né, próprio da linguagem do inglês. Então, a pessoa ela vai caminhando ali, mesmo que ela não entenda de início. E para você entender como funciona isso, basta lembrar de como você aprendeu português, né? Ninguém sentou com você e falou assim, mesa, cadeira. Você foi inserido num ambiente em que as pessoas falavam português o tempo todo e você ouvia frases, ouvia histórias, ouvia os fatos sendo narrados ali, como que aconteciam as coisas, e assim você foi desenvolvendo o seu português, né? Então, isso também acontece quando a gente resolve estudar um idioma estrangeiro. E uma das melhores práticas para se conseguir isso é ouvir em inglês todo santo dia um pouquinho, mesmo que a criança não esteja entendendo nada. Então, vamos conversar aqui mais a respeito disso. Por que é importante colocar a criança para ouvir em inglês? Porque essa prática, pura e simples, ela já aumenta o tempo de exposição que a criança vai ter. Então, vamos supor que seu filho estude aí 2 vezes por semana por 1 hora. É suficiente isso? Não, não é suficiente para que ela desenvolva fluência rápido, né? Vai ser suficiente se você não estiver preocupado com o tempo. Não tem problema, pode ficar estudando 15, 20 anos, não tem problema. Mas se você quer que esse aprendizado seja mais assertivo, que esse aprendizado seja mais rápido, que esse aprendizado seja mais bem estruturado, essa prática vai aumentar o tempo de exposição ao inglês e vai fazer com que a sua criança aprenda, com que a sua criança enriqueça o vocabulário, com que ela destrave a pronúncia, porque ela vai estar em contato ali com a língua viva, a língua como ela é, né, todo o tempo todo. Então ela vai perceber coisas que ela estudou, ela vai conseguir identificar. Um monte de coisa ela não vai entender mesmo, isso é normal, não se frustrem com isso. E a criança mesmo, ela não vai ficar colocando entraves nisso daí, sofrendo por causa disso não, tá? Normalmente quem se liga nessas coisas somos nós adultos. Ela vai enriquecer o vocabulário, vai perceber nuances da pronúncia, tá? Então, assim, tem até uma história muito interessante disso, que eu sempre coloco meus filhos para ouvir inglês com nativos. E eles eram bem pequenos quando a gente começou a estudar, né? O Luciano tinha uns 3 anos. E eu comecei a perceber o quê? Que eu falava diferente deles. Olha só que interessante, eu já era fluente, já era adulta, já tinha muitos e muitos anos que eu estudava inglês, ensinava. Mas alguns sons finais das palavras, a minha pronúncia melhorou porque eu percebi meus filhos falando diferente de mim. Então eles começaram a falar pink, eles começavam a falar black, eles falavam mom. Assim, algumas coisas eu já falava, mas não com aquela atenção focada da forma como eles faziam. Então eu percebi que eles modelavam a pronúncia muito melhor, porque eles tinham contato ali com nativos. Então o inglês deles vai ser muito melhor do que o meu daqui a uns anos, né? Acontece, por quê? Porque eles têm essa prática de estar sempre ouvindo o nativo. Então dali eles vão tirando, eles vão internalizando e eles vão modelando, né? Eles vão reproduzindo aquela linguagem, aquele jeito de pronunciar as palavras, tá? Então isso é muito importante, certo? Agora, de tudo que existe, de tudo que a gente tá falando aqui, né? Qual que é o grande benefício, o maior benefício de ouvir inglês? Para que serve essa prática? Por que ela é tão importante? Por que ela merece aqui um vídeo só para falar desse assunto? Porque ouvir inglês é treinar o ouvido. Então, assim, olha só o que acontece. Você fica fluente, para você conseguir se comunicar no idioma, você precisa de alguns passos, algumas etapas, né? Primeiramente, você precisa ter muito vocabulário. Não tem como ser fluente tendo um vocabulário nível básico. Você está estudando aí há poucos meses. Você não vai conseguir fazer grandes coisas, vai conseguir entender muita coisa. Mas você precisa ter essa parte do vocabulário. Depois você precisa também ter uma vivência
com a gramática, a estrutura, o funcionamento da língua. E é totalmente diferente de dizer que você precisa ter domínio sobre os termos gramaticais e ser um especialista em gramática. Não é isso, tá? A gramática, ela é uma parte da língua, ela é a estrutura da língua, né? Então, eu estou usando gramática agora em português para falar com vocês. É impossível a gente fazer uso de uma língua sem fazer uso da sua gramática. Se a gente não domina essa gramática, a gente não vai falar o idioma, a gente vai falar partes dele. Então, vamos supor que eu só aprendi as cores, eu vou ficar aqui falando as cores a vida inteira para vocês e não vai comunicar absolutamente nada. Então, a gente precisa ter esse domínio da gramática, o que é? Saber como a língua funciona, entender os seus tempos, entender as suas expressões, né? E ter um domínio ali, saber fazer uma frase, saber expressar essa frase de forma completa, né? Então, dominar ali esses recursos da linguagem, né? Para conseguir me expressar e para conseguir também entender o que a pessoa está me falando. Então, a primeira etapa é ter bastante vocabulário, a segunda etapa ali é ter bastante domínio da língua mesma, né, da língua em si, para conseguir entender verdadeiramente esses vídeos, esses áudios, esses nativos falando comigo, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento e a gente também precisa entender a pronúncia, como que os sons daquela língua jogam, né? Então, se eu juntar B com A no português, vai dar ba, B com E vai dar bé. Como que isso acontece no idioma estrangeiro, no inglês, no caso aqui pra gente? Então, a gente precisa ter esse domínio, né, de como as palavras funcionam, saber de ouvido aonde começa uma palavra e termina a outra, por exemplo. Então, assim, um exemplo clássico que eu gosto de falar pra vocês é esse aqui. Quando o mineiro tá fazendo um cafezinho, né, aí a água já ferveu, o marido grita pra mulher e fala assim, pó, pó, pó. Daí a pessoa fala, popô, né? Então, assim, um brasileiro que é fluente em português e que consegue ali entender, sabe exatamente o que a pessoa quis dizer. Por quê? Porque tem esse domínio, tem esse conhecimento linguístico de que o português se estrutura dessa forma, tá certo? Então, você sabe exatamente que se trata do pode, por, ou pó. Né? Então, assim, você conhece, você domina, você tem contato com essa língua real e você sabe que é assim que funciona. Então, esse treino de ouvido vai fazer exatamente isso no inglês também, certo? Então, a princípio, uma criancinha pequena que tá ali conversando e escutando os pais fazer café em Minas Gerais, ele não vai entender popopó, ele vai só guardar aquilo, vai reter essa informação na cabeça dele, mas ele não vai entender. Depois, quando tiver maturidade, quando tiver conhecimento de vocabulário, quando tiver conhecimento de gramática da língua, aí sim ele vai estar com a compreensão exata do que significa essa expressão, tá certo? Então, essa também é uma etapa importante do aprendizado de idiomas. Vale tanto para o português quanto para o idioma estrangeiro. Então, até aqui, vocabulário, né? A gente precisa ter um domínio de vocabulário, noções de gramática e funcionamento da língua, como que acontece, como que funciona, para que serve, da onde que sai, da onde que vai, como que é uma frase inteira, como que é essa frase no passado, como que eu posso expressar uma ideia no futuro. Então, todas essas coisas são importantes para construir ali o alicerce, o aprendizado da criança. Que mais? A ligação, a conexão dos sons para entender, né, como as pessoas falam, esse som chega e faz sentido aqui, tá certo? Então, ouvir em inglês todos os dias vai ajudar seu filho a desenvolver isso de forma potencializada e muito mais rápida do que ele só fazer aulinhas, do que ele só fazer uma atividade aqui, outra ali, uma no início da semana, uma no final da semana, uma tarefa de casa, tá certo? Essa atividade, eu falo para os meus alunos, eu faço isso com os meus filhos, ela realmente é um divisor de águas, ela realmente faz aquela diferença total, ela é assim, a cereja do bolo, ela é a atividade que eu sempre falo para os meus alunos, gente, teacher, não vou ter tempo de fazer tarefa de casa, o que eu faço? Faça as atividades de listening, ouça o inglês, tenha contato com esses nativos falando, com os áudios do seu material, com um filme, com uma música, com essas coisas. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença no seu aprendizado, tá certo? Isso vale para as crianças também. Então tá, a gente chama esse tipo de material que a gente usa para essa atividade específica de material autêntico, né? Que é a língua real mesmo. Então, assim, você pode preparar, vou falar mais pro final como que eu faço, mas você pode preparar
com vídeos, com músicas, com poesias, né, com trechos de livro. Então, tudo isso aí vai ajudar você nesse processo, tá? O melhor momento para você fazer isso é sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, como assim? De segunda a segunda. De segunda a segunda. Não existe esse negócio, gente. Assim, eu vou reforçar e falar isso várias vezes. Em quanto tempo você quer falar inglês? Você quer, o seu filho, você, quem estiver estudando, quem estiver assistindo esse vídeo. Você quer aprender inglês em 3, 4 anos? Você quer aprender inglês em 10 anos? Você quer aprender inglês no menor tempo possível? Se você quer aprender inglês no menor tempo possível, o inglês precisa fazer parte da sua vida. O inglês precisa fazer parte da sua rotina. Essa foi a virada de chave que resolveu a minha fluência. Né? Eu gostava demais de inglês, mas eu não estudava todo dia, não precisava, né? E aí, de repente, eu me vi trabalhando, dando aula. Já tinha um bom nível, né? E aí, quando eu comecei a dar aula, era de segunda a sábado. Teve uma época que eu quase trabalhei domingo, mas graças a Deus desisti. E aí, essa questão de simplesmente ter que entrar em sala de aula todo santo dia e ter que preparar essas aulas, estudar para elas e tudo mais, foi isso que fez que a minha fluência deslanchasse mesmo. Por quê? Porque eu tinha contato todo santo dia com o inglês, tá? Então é preciso que você faça isso sempre, de segunda a segunda. Ah, mas a minha criança, como é que eu vou fazer com ela, tal. Você vai analisar a sua rotina e vai ver aí qual é o momento do seu dia que dá para você encaixar esses 15, 20 minutinhos, tá? Não precisa ser mais que 15 para essa atividade, tá? Mas que seja todo santo dia, beleza? Esse é o melhor momento para você aplicar e desenvolver essa atividade. Qual o melhor momento? Sempre, todo santo dia, de segunda a segunda, encontre um horário na sua rotina para ser o horário do inglês. E aí você pode fazer o quê? Você pode variar as fontes, né? Não precisa pegar ali todo santo dia a mesmíssima coisa, porque criança normalmente vai reagir melhor, né? Não é que não vai funcionar porque você pegou uma fonte só, mas a criança normalmente vai reagir melhor se tiver um pouquinho de variedade, material mais lúdico, né? Então vai ficar mais fácil para que eles aprendam. Então vamos supor, na segunda-feira vai ser o dia da música, na terça-feira vai ser o dia do trechinho de filme, aí na quarta-feira vai ser um áudio, né, de alguma coisa que você gostou ali, de algum Nat Geo, história de um bicho, alguma coisa assim legal. Ou então você pode fazer por tema, né? Vamos trabalhar aqui hoje, essa semana, nós vamos trabalhar a história. E aí você pega vários pontos históricos que a criança gosta, depende da idade dela, dá pra variar demais, gente, nossa. Então, assim, e nesse tempo também é importante você inserir ali uma prática de memorizaçãozinha que vai ajudar a criança bastante, tá? Partindo do áudio e repetição. E olha, pelo amor de Deus, anota aí, tudo isso que eu tô falando aqui é só no campo da oralidade, tá? Não vai fazer a criança ler, não vai fazer a criança escrever, não vai fazer com que a criança tenha contato com o texto escrito aqui, não. O foco é só treino de ouvido. No máximo, fazer com que ela repita para pronunciar, mas nem precisa, dependendo da idade da criança, é só ouvir mesmo, tá? E aí pode ser um trecho de poesia, pode ser uma música, tá? Tem uma história que ela adora, por exemplo, os meus aqui são apaixonados por Nárnia. Nárnia é, assim, quer fazer as crianças felizes, é colocar a gente ler Nárnia, assistir Nárnia, enfim. Então, pegar aquelas partes mais interessantes do livro, ver, se joga no YouTube, você consegue, provavelmente vai conseguir achar algum nativo lendo esse trecho, e aí você coloca a criança para ouvir aquilo ali, né? Ela vai fazer associação com algumas coisas que ela já sabe, a maior parte da coisa ela não vai entender dependendo do nível e do tempo de inglês que a criança está estudando, mas reforçando e repetindo 1000 vezes. O objetivo dessa atividade não é a criança entender tudo, é aumentar o tempo dela de exposição ao inglês e fazer com que ela tenha contato com o inglês todos os dias, certo? Tá. Ah, mas e se eu não fizer isso com a minha criança, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o que eu expliquei para vocês agorinha. Em quanto tempo você quer que a criança desenvolva? Você quer aproveitar as potencialidades máximas do seu filho para que ele aprenda inglês? Essa atividade é uma mão na roda. Se você não quer, tudo bem. A criança vai desenvolver mais devagar, tá? Então, você vai limitar, né? Você vai limitar o caminho do seu filho para fluência, né? Então, você vai deixar
de produzir, você vai deixar de investir no tempo da sua criança da melhor forma e vai retardar esse processo de aprendizado. Porque o que acontece, gente? Em geral, né? Em geral, subestima-se demais a capacidade da criança de aprender idiomas, tá? O pessoal pega muito leve em material para criança. Tava conversando com meu esposo aqui mais cedo. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, me apresentem que eu vou adorar conhecer. Mas eu nunca vi nenhum cursinho dentre os que eu trabalhei, dentre os que eu ensinei nessas escolas tradicionais, eu nunca vi nenhum cursinho avançado de inglês para crianças. Os meus meninos não conseguem encontrar a turma da idade deles em cursinho, fazer teste de nível e começar no nível que eles estão hoje de inglês. Não existe, não encontra. Você não encontra cursinho para isso, né? Então, o pessoal geralmente pega muito leve, subestima demais a capacidade das crianças. E eu preciso falar isso pra vocês, e eu vou falar isso todo santo dia, todas as milhões de vezes que eu tiver a oportunidade de falar. Não subestime a capacidade de aprender idiomas da sua criança. Eles são um mundo, eles são um universo. A criança tem muita capacidade de aprender e a gente pode explorar isso ao máximo, sem prejudicar em absolutamente nada o desenvolvimento da criança. Muito pelo contrário, só benefício e sucesso para a criança que estuda idiomas da forma correta. Eles conseguem chegar na fluência com muito menos tempo do que a gente vê por aí. Então fique assim, tranquila na hora de fazer esse tipo de exercício aqui. Seu filho não vai surtar, não vai ficar louco, não vai ficar morrendo de raiva, não vai acontecer nada de ruim com ele. Muito pelo contrário. A criança vai desenvolver mais rápido. Acho que até a palavra rápido é infeliz aqui. A criança ela vai desenvolver do ritmo dela, natural dela. Percebe o que eu quero dizer? Quando a gente não faz esse tipo de atividade com a criança, a gente que está puxando a criança para trás. A gente não está permitindo que ela desenvolva todas as potencialidades que ela tem, né? Ela vai avançar, evidente, né? Se ela estiver fazendo um cursinho, se ela estiver tendo contato com alguma outra coisa, ela vai avançar, mas ela vai mais devagar. E o segundo problema que eu vejo assim que é o mais triste de você não fazer esse tipo de exercício com seu filho é que ele vai ter um vocabulário mais pobre, né? A criança não vai ter muito de onde buscar. Que ela só vai ter acesso àquilo ali do dia a dia, né? Verbozinho no presente, vocabulário do dia a dia, comida, cor, roupa, o que você faz todo dia. A criança vai ficar só nisso, percebe? Então, quando você coloca um negócio mais hard, mais pesado, mais denso de vocabulário, de estruturas e rico, de língua autêntica mesmo, aí a criança vai ter um vocabulário muito mais estendido. Ah, mas ele não vai estar entendendo nada agora. Agora não, mas vai chegar um momento da vida dessa criança lá na frente que quando ela precisar de um recurso de memória, ela já tem. Você já plantou. Percebe a riqueza que é essa atividade aqui? Então você está plantando uma árvore frondosa que daqui a pouco vai crescer e o seu filho vai ter muito vocabulário, vai ter muita estrutura para conseguir realmente se comunicar de forma mais profunda, de forma mais segura, de forma mais fluente, tá? Então esse é o grande objetivo. Não vamos deixar as crianças aí no nívelzinho básico, pelo amor de Deus, né? Qual que é o maior erro, né, ao se tentar fazer esse tipo de exercício? O que eu percebo, assim? O que acontece aqui? Sem dúvida, é a pessoa ficar tentando entender. Aqui eu já tô transferindo para os meus alunos mais velhos, tá? Para os adultos, adolescentes. Então, assim, a criança geralmente não passa por esse tipo de coisa. É a gente que tem na nossa cabeça essa crença limitante e acaba impondo isso como regra para as crianças também, certo? Então, assim, a gente fica vendo ali um menino com um vídeo 100% em inglês e a pessoa tá falando lá sobre, sei lá, o ciclo de vida das abelhas e ele não tá entendendo nada. E você fica, nossa, mas não tá entendendo nada, vai adiantar o quê? Né? Eu tô assistindo esse vídeo que tem 10 minutos, não tô entendendo nada, vai me ajudar em quê? Esse é o maior erro, é você tentar entender, tá? Então, essa atividade aqui, ela não é uma atividade de entretenimento para você sentar e relaxar, e agora vou assistir um videozinho aqui, minha série favorita, e vou chorar as minhas pitangas aqui com o meu personagem querido. Não é disso que se trata. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você sentar para assistir um vídeo por entretenimento, porque você tá a fim de descansar, porque você merece aquele momento, tal. Outra coisa é você sentar e falar 15 minutos do meu inglês.
15 minutos que eu vou ouvir agora aqui de inglês. Percebe? Então, assim, uma coisa é você fazer entretenimento. Ah, é ótimo, você quer fazer o seu entretenimento em inglês? Faça, vai ser ótimo para você também. Ah, teacher, posso colocar a legenda em português? Pode, é o seu momento de entretenimento. Eu não colocaria, né? Porque já acho que é bom que você tenha contato, já vai fazer mesmo, já vê tudo em inglês, aumenta mais ainda o seu tempo. Mas calma, eu sei que é a vida é real. Então tá, no seu momento de entretenimento, faça áudio em inglês, legenda em português. Pro seu inglês não vai adiantar quase nada, tá? Mas pro seu entretenimento, tudo bem. Agora, esses 15, 20 minutos aqui de inglês, é inglês, né? Se você já lê e quer colocar uma legenda em inglês, eu preferia que você não fizesse, tá? Deixa pra colocar a legenda depois. É o momento, esses 15, 20 minutinhos aqui é para treinar o seu ouvido. Eu costumo brincar com os meus alunos que é um momento de espancamento, sabe? É o espancamento do seu cérebro. Você vai bater. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O seu cérebro vai simplesmente fazer assim, tá bom. Eu vou aceitar, eu vou me redimir, eu vou me submeter a essa situação aqui. Tá? Então eu vou aprender. Pronto, não tem jeito, não tem pra onde essa doida vai me pôr em contato com esse idioma mesmo. Então eu vou ter que aprender. Certo? Só porque assim, com as crianças, elas mesmas, a própria criança, elas praticamente nunca questionam isso. Eu tenho 5 filhos, né? O bebezinho ainda não assiste, mas os 3 maiores já assistem vídeos em inglês, já escutam poesias em inglês, já cantam em inglês. A Petitinha também já pede a música dela Today, Today, que ela adora em inglês. Então, eles não têm resistência para esse tipo de vivência, tá? Geralmente a criança nem questiona. Por quê? Porque a criança, ela é um ser preparado, pronto, programado para aprender as coisas. Então, é natural para ela estar ali sentada, não interessa o idioma, né? Se a atividade está bem preparada, se o momento está bem propício, ela não vai questionar por que eu tô ouvindo isso em inglês, eu não tô entendendo nada. Assim, as crianças menores, né? Vamos falando aqui de crianças pequenas. Os meus já estão inseridos nessa rotina desde os 3, 4 anos de idade, os mais velhos. A Petitinha, que tem 2 anos, já está inserida nesse tipo de rotina. Então, para eles é a coisa mais normal do mundo, muito tranquilo, né? Não é sofrência, não é algo que custa para eles. Não, a criança normalmente fica ali, tranquila. É só 15 minutos, 15, 20 minutos, tá? E reforçando, áudio, pode ser vídeo, trecho de uma história, uma poesia, uma música, coisas que eles gostem também, tá? Então, eu faço isso com eles com muita frequência. Com muita frequência, eles escutam nativos. Nesses últimos meses, até nem tanto, porque a rotina tem devorado a gente aqui em casa. Mas eu gosto muito de colocar. E começamos a fazer isso em francês também. Foi muito interessante. Eu vou retomar com eles logo, se Deus quiser. Por quê? Porque aí eles vão desenvolver o francês e eu também vou acabar aprendendo junto, né? Todo santo dia, 15, 20 minutinhos, pra gente ir destravando ali, percebendo as nuances do idioma. É muito bom, gente, é muito gostoso. Vocês não estão entendendo tanto que tem de benefício dessa prática para crianças, tá? Então, assim, como que eu faço aqui em casa com as minhas crianças? Por exemplo, essa semana eu vou focar na memorização de uma poesia, né? Então, eu vou pegar essa poesia, vou selecionar, e aí eu vou trabalhar com eles o áudio dela. Eles vão ouvir alguém declamando essa poesia ali, algumas vezes a poesia inteira, né? Depois de uns 2 dias que eles estão só ouvindo essa poesia inteira, eu começo a fazer trabalho de pronúncia com eles, que eles já falam, né? Então, assim, se a sua criança ainda não fala, só vai ouvindo mesmo. Todos os dias aquela poesia, eles vão ouvindo e tal, tudo certo. Depois de um tempo que eles ouviram aquela poesia, eu começo a pedir repetição, tá? Eles vão repetindo para mim as palavras, as frases, os versos ali, verso a verso. Depois de alguns dias que eles estão ouvindo e repetindo, eu começo o processo de memorização, né? Trabalho algumas palavras-chave ali para facilitar que eles entendam alguma coisa do que está se tratando, a poesia. Muita coisa eles já sabem também. E aí a gente vai repetindo verso a verso, repete o primeiro verso, depois repete o primeiro verso e o segundo verso,
primeiro, segundo, terceiro, quarto, memorizou aquela parte, passa uns dias, memorizou aquela parte, passa para a segunda estrofe, e dessa forma a gente vai trabalhando, né? Depois eu vou colocar aqui para vocês um trecho, uma forma prática de fazer isso daí, tá? Então, a cada dia eles vão memorizando uma parte, música da mesma forma, seleciona a música que eu quero que eles aprendam, que eu quero que eles escutem. Então, a gente ouve a música várias vezes, dança, depois a gente faz o mesmo processo que fez com o texto da poesia, faz com a música, eles ouvem, eu leio para eles repetem, e aí eles vão memorizando, aprendendo, cantando. E aí, essas coisas memorizadas, porque assim, importante você entender o seguinte dessa parte da memorização. O exercício em si é conseguir memorizar. Não significa que ele tem que lembrar para o resto da vida daquelas poesias, daquelas letras de cor, não. Pode ser que se lembre, né? Mas o exercício em si é conseguir fazer a estrutura ficar, a frase ficar gravada lá na cabecinha da criança. Depois, se ela esquecer, não tem problema. Já foi feito o exercício e é sucesso, tá bom? Então, a cada dia eles memorizam um pouquinho. E é isso aí. Gente, importante do que eu falei hoje, né? Falei para vocês sobre como é importante, como é essencial colocar as crianças para ouvir inglês todos os dias. Como fazer isso, quais são os maiores benefícios, né? O que é essencial para a criança, como que você atinge a fluência. Então, tudo aí tá nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as dúvidas de vocês, os comentários, tá? Vai ser muito bom para mim, sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui, para me ajudar a produzir mais e mais material para você, tá bom? Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Até a próxima. See you!